Fala galera do CodeAM Artidias 90 com mais um tutorial de desenvolvimento web para vocês. E a aula de hoje vai ser continuação aí do playlist de HTML. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre algumas tags úteis de texto. Então essas tags vão ser usadas aí para facilitar a digitação de texto e para formatar o texto aí de uma forma mais fácil. Muitas vezes você cria estilos desnecessariamente porque você não conhece as tags do HTML que já te fornecem os estilos que você quer. Então, para isso, tem umas tags muito legais aí que a gente vai estar aprendendo. Tá ok? Então, são aí por volta de 10 tags, não é nada muito complicado de decorar. Uma ou outra é bom você ter sempre em mente para, como eu disse, facilitar a sua vida e evitar que você crie estilos desnecessariamente, beleza? Bom, vamos lá. A primeira tag, então, que eu vou passar é sobre parte negrito. Então, para fazer uma tag negrito, você vai utilizar a tag B, dessa forma. Então, eu estou aqui no caso num arquivo HTML, como você pode ver, um arquivo vazio, é só para teste, então a gente vai simplesmente colocar direto aqui os nossos testes, as nossas tags. Então, o primeiro caso é usar a tag B, por exemplo, que é para indicar texto em negrito. Então, texto em negrito, e você vai dar, como eu já expliquei no último vídeo, uma tag sempre inicia aí com a tag e o nome da tag mais uma vez com essa barra aí, que no caso está fechando e finalizando a tag. Tá ok? Vamos ver aqui se eu tenho um exemplo. Eu vou abrir aqui o nosso arquivo teste, que eu salvei aqui um arquivo teste. E como você vê, esse texto está uma forma já escrita em escuro, texto sem negrito. Eu vou colocar aqui embaixo um exemplo sem a tag B, por exemplo. E esse é um texto comum, e esse é um texto em negrito, então ele vem aí já com a fonte mais exaltada. Uma alternativa ao B para negrito é você usar a tag strong. Tag strong, ela também faz a mesma função do B, então no caso também vai deixar o texto em negrito, mas ela tem um valor semântico de algo importante. Então, é algo, no caso, em visualização não muda nada, continua assim com o aspecto do bold da tag B, mas ele dá um valor semântico para o browser. Então aí se você tiver alguma função mais inteligente no seu navegador, ele vai interpretar esse campo com essa tag strong como um texto importante, vai dar mais ênfase dependendo aí da situação. É recomendável você utilizar a tag strong para você referenciar algo que é importante, que chame a atenção do usuário. A mesma coisa vai para a parte de itálico. Então nós temos também a tag I, que é para criar um texto em itálico. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa tag strong aqui, só como histórico, texto em itálico, e eu vou colocar aqui uma tag B, para a gente manter o histórico também. Agora nós temos o texto em itálico, e como você pode ver, ele está aqui, então o texto em itálico, obviamente não há o que explicar, aí o texto está em itálico. Da mesma forma, então, como fiz as outras tags. E você também tem a opção de usar o EM, que é um texto em ênfase. Texto em itálico e ênfase. Fechar o EM. Ele parece, mais uma vez, exatamente igual ao itálico, só que ele também te dá aí um valor semântico de que esse texto vai ter uma ênfase, então, no seu contexto. Então é importante aí você lembrar que, dependendo da funcionalidade do seu navegador ou do seu app, essas tags podem ter mais significado que simplesmente manter o texto em negrito ou em itálico. Então é recomendável sempre usar o strong e o EM se você for utilizar um texto em negrito ou em itálico. Temos uma outra bem legal que é a mark, que como por exemplo você tem esses marcadores amarelos que quando você quer marcar alguma coisa no livro ou no caderno, você põe aquele marcador em cima e para isso o mark faz a mesma coisa. Ele vai deixar o seu texto aí com essa marcação amarela. Isso daí já é padrão do browser, eu não tenho que definir em nenhum lugar que é para colocar esse fundo e tal. Eu vou usar aqui, por exemplo, um inspetor de elementos no meu navegador. E você pode ver aqui que dentro já do Chrome, do Google Chrome, ele define essa regra aqui que uma tag mark significa então que o texto vai ter plano de fundo amarelo e vai ter a cor em preto. Tá ok? Então essa é a função aí da tag mark. A próxima tag que a gente vai aprender é a small. A tag small
para quem sabe inglês, small é pequeno, e é exatamente isso que ela cria. Ela cria um texto em tamanho pequeno. O browser vai entender simplesmente com um atributo de font size smaller, que é para diminuir o tamanho da fonte em relação ao padrão, e fica um texto ligeiramente menor aí do que o normal. Então, se você quer fazer uma linha de observação, alguma coisa na sua página, você pode utilizar diretamente o small, que o browser vai entender que é para deixar isso menor. Tá ok? Vamos agora passar para del, também é bem legal. Tem muitos artigos aí quando as pessoas querem citar uma coisa, mas que ela já é ultrapassada, que não é para ser considerada. Texto deletado, por exemplo. E ele vai dar um traço diretamente dentro do conteúdo. Então ele vai, para mencionar quando você está escrevendo alguma coisa, só que essa coisa já não está valendo mais. É algo que as pessoas usam muito também para artigos. Então você pode usar a tag del, abre e fecha com del, e ele vai cortar o seu texto assim. Interessante também lembrar que você pode misturar essas propriedades. Então eu posso colocar um texto pequeno e cortado também, colocando o small dentro dessa parte abre e fecha do del. Então eu tenho uma tag del que abre, dentro dela eu tenho um texto normal e também eu tenho uma tag small com texto pequeno e os dois vão estar cortados também. Então você pode fazer uma mistura aí das propriedades. Agora vamos ver o ins, que é para, no caso, textos aí de inserção ou simplesmente o underline. É a mesma coisa então já de usar o U. Texto com underline, ou sublinhado no caso. Com underline inserido, vamos dizer, que é o conceito de texto inserido. Então, quando você quer mencionar algo aí com essa ênfase de algo que foi inserido no contexto, você pode usar o underline ou o ins também, que eles fazem a mesma coisa. E agora temos duas últimas que são a sub e a sup, que uma inverte a outra aí. Quando você quer fazer um texto subscrito na parte superior da linha, texto alto, por exemplo, e um texto baixo, você pode colocar também, ele vai ficar com esse formato legal aí, aquele texto um pouco mais abaixo, e por exemplo, você pode colocar aí, vamos colocar um exemplinho aqui, é igual a mc sup 2 barra sup barra mark, e ele vai colocar o 2 aí na parte mais superior já, como você pode ver, definindo então que o texto fica no alto. Você pode usar o sub para log, por exemplo. Que a gente tem aqui, deixa eu lembrar aqui como que funcionava. Log 2, por exemplo. E ele vai fazer então a base aí, por exemplo, com o texto na parte inferior. E são aí coisinhas bem legais. Você poderia estar fazendo elas com CSS também, mas é muito mais rápido em termos de processamento se o HTML já pode te devolver esses estilos, porque o browser, no caso, já tem o CSS padrão instalado, que vai fazer esses estilos. É importante você sempre ver em qual navegador você está trabalhando. Dependendo do navegador, você pode ter, às vezes, uma outra experiência um pouco diferente. No caso, essas tags bem simples, elas estão iguaizinhas para mim, no Firefox, tanto no Firefox quanto no HTML. Tem apenas um errinho aqui de encoding do arquivo, mas isso não é relativo. Mas no caso está tudo igual, mas sempre verifique então se o seu navegador vai aceitar bem essas tags, tá ok? E é isso aí, galera. Então essa foi uma aula básica com as tags de texto em HTML. Eu recomendo que você tenha em mente a tag strong, a tag em, e no caso talvez a tag U para underline, ou no caso ins faz a mesma coisa, que é algo que sempre aparece aí em texto. Às vezes você tem que criar uma página estática, você vai precisar. Independente das situações, determinadas situações, é bem legal você usar a mark também, para manter o seu texto com essa marcação atrás, e, bom, depende realmente do caso e do que você está escrevendo, mas eu diria que o strong e o em são sempre necessários aí para a maioria dos casos, beleza? Então essa foi uma aula, e se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e fique ligado aí no Code para mais vídeos de HTML. Falou galera, um abraço, tchau, tchau.